Oferecimento Unimo Investimentos. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação Financeira. Como será que o empresário cuida das suas finanças pessoais? Eu sei que ele cuida do recurso da empresa, mas e das suas finanças? Hoje, com muita alegria, tem a presença aqui do professor Menegatti. Menegatti, seja muito bem-vindo. Prazer é meu também, né? Fazia tempo que a gente não conversava e hoje nesse programa aqui é uma alegria poder estar contigo aqui e compartilhar um pouco daquilo que a gente vem vivendo e a gente espera que possa servir para as pessoas que estão nos assistindo. Ótimo. Menegatti é cristão, o professor Menegatti também é empresário, escritor, palestrante, mentor, com mais de 30 anos de experiência no varejo, foi presidente da Associação Catarinense de Supermercados, atuou como professor universitário e foi comentarista do programa Momento Profissional, veiculado pelas associações catarinenses e mineira de rádio e televisão. Há 20 anos se dedica à carreira de palestrante, levando as empresas a uma combinação perfeita de conhecimento, entusiasmo e experiência prática, gerando melhoria significativa na eficácia das organizações. Também é meu amigo e Menegatti, mais uma vez, muito obrigado. Opa, eu que agradeço. Menegatti, vamos lá, eu sempre falo, de preparação para as aposentadorias. As pessoas não se preparam, Estatística mostra que 8 em cada 10 brasileiros não se preparam para esse dia. E a aposentadoria, eu gosto de falar muito do termo desacelerar. Ou seja, não é ficar em casa, não. Como é que foi? Quando que você olhou o seguinte, olha, eu como empresário, eu vou desacelerar ou eu vou trabalhar menos. Como é que foi? Na verdade, Altemir, eu tenho procurado levar uma vida um pouco mais leve. Eu não deixei de trabalhar, não deixei de me preocupar, minha cabeça continua girando, mas eu comecei a observar que a gente pode fazer, pode realizar mais, levando uma vida mais leve. O que é leve? É você entender que não dá para fazer tudo no mesmo dia, não dá para você ter 10, 20 metas e você querer cumprir todas elas, é melhor você ter 3 e cumprir as 3. E dessa maneira eu tenho conseguido produzir mais, levar mais conteúdo para as pessoas e para mim pessoalmente ter uma vida muito mais tranquila. Para mim, com a minha família, com meus filhos, eu acho que isso daí é algo que as pessoas que estão nos ouvindo agora podem pensar assim, poxa, mas isso é muito bom na teoria. Sim, mas é exatamente isso que eu trabalho junto nas minhas mentorias. É fazer com que você leve uma vida um pouco mais leve, que você possa não deixar de produzir, não deixar de trabalhar, não cumprir com a sua agenda, mas procurar fazer isso de uma maneira mais tranquila, mais leve, com a cabeça boa. E dessa maneira eu tenho conseguido excelentes resultados. Para quem está nos ouvindo, você que aí está nessa loucura, acorda cedo, abre o seu comércio, ou vai trabalhar e sai tarde, às vezes nem almoça com a família em casa, está nessa correria do dia a dia, E fica pensando, esse assunto eu deixo para depois. O depois passa rápido, e quando a gente vê, já passou dos 50, 55, 60 anos, e aí, gente, se você depender só do INSS, sinto muito, a notícia é triste. Mas aqui, aproveitando com o empresário Menegatti, a gente vai falar o seguinte, como é que ele gere na empresa, mas como é que ele gerencia as suas finanças pessoais? Porque nós temos que pensar no amanhã, Menegatti? E o amanhã chega rápido. Muito rápido. Hoje de manhã, a minha esposa disse assim, olha, nós somos uma família abençoada, porque nós tomamos café juntos, nós almoçamos juntos e nós jantamos juntos. Nessa correria do dia a dia, é muito difícil hoje a família que consegue fazer isso. Então isso já é uma bênção para a gente. Quanto a essa questão de futuro, eu procuro trabalhar da seguinte maneira. Eu aprendi desde muito cedo também que se a gente der o passo maior do que a perna, a gente pode se machucar. E olhando sobre o aspecto financeiro, esse machucado pode ser duradouro ou até que nunca sare, que nunca cure, Às vezes você quebra e quebra feio. Então o que eu tenho tentado fazer na minha vida é me preparar. Isso já tem mais de 20 anos que eu venho me preparando para que na minha velhice eu tenha uma condição econômico-financeira que me dê vamos dizer assim, uma sustentação do nível de vida que eu tenho hoje. Isso não é fácil? Não, não é fácil. Todo mundo consegue? Talvez nem todo mundo venha a conseguir. Mas eu acredito que todo mundo consegue fazer um pouquinho a mais do que está fazendo.
Eu acho que aqui é que está o grande segredo, talvez a nossa parcela de contribuição, é dizer assim, separe uma parcelinha do teu valor, do teu ganho, e coloque talvez num fundo, coloque numa aplicação, trabalhe como se isso fosse o teu colchão financeiro lá para frente. Porque assim, o empresário, ele não tem 13º. Ele não tem fundo de garantia, né? Ele recolhe o INSS, se puder, ele recolhe pelo mínimo. E quando sai de férias não ganha. Exatamente. Então assim, o empresário pensar na aposentadoria é mais difícil, que está na correria do dia a dia. Mas é como você falou muito bem, ele deveria fazer um investimento, né? Deveria fazer lá um fundo, uma previdência, alguma coisa, porque em dado momento da vida ele vai ter que parar. Com certeza. E sabe o que acontece? A gente não pensa no amanhã no sentido de necessidade física. Sabe? Então, quando você pensa como você vai envelhecer, você vai ter necessidades, e aí a gente pensa, não, o brasileiro, o sul-americano em especial, ele é muito momentâneo, né? Muito do hoje. Ah, viva o hoje bem. Mas se você viver bem o hoje, eu não estou dizendo, eu acho que tem que desfrutar, acho que isso é até uma coisa que eu faço, tenho feito bastante hoje, você desfrutar, mas você, além do desfrute, você tem que projetar a tua vida daqui a 5, 10, 20 anos. É fundamental você pensar nisso daí, porque o tempo, como você falou, passa muito rápido. E não é só questão financeira, como você comentou agora. Não, claro que não. Nem aqui essa qualidade de vida, essa saúde. Dizem, né, que não adianta você se aposentar aos 60 com um corpinho de 40, mas o dinheiro é uma mesada quando você tinha 15 anos. Vai faltar recurso. Aquilo que dizem é uma grande verdade, né? As pessoas passam a vida inteira tentando ganhar dinheiro, aquela loucura, e depois, quando fica mais velho, vai gastar o dinheiro para tentar comprar saúde. Para manter a sua condição física. Não tem condição. Então, eu o vejo equilíbrio... Que se você tiver equilíbrio, eu acho que essa palavra equilíbrio, ela é talvez uma das mais difíceis de você exercer, de você realizar no teu dia a dia. Equilíbrio serve para a vida, é físico, financeiro, tudo que você pensar. Eu observo sempre exemplos, né? Um exemplo que me chamou a atenção, Menegatti, foi uma vez que eu estou conversando com um empresário e ele falou que a semana dele era de segunda a quinta. Então, naquele momento já me chamou a atenção. Eu era de banco, gerente, então correria, meta para cumprir, uma loucura. E eu queria marcar reunião na sexta. Ele falou, não, sexta eu já não trabalho mais. Eu falei, nossa, você toca uma empresa gigante. Era um negócio grande. Ele falou, não, a minha semana é segunda, terça, quarta e quinta. Meu final de semana é sexta, sábado, domingo. Ele falou, e quando eu desacelerar, aí eu vou trabalhar 2 dias por semana. E vou folgar o resto. E eu observei aquilo, me chamou muita atenção, Menegatti. Eu falei, olha que interessante, ele já está fazendo o que vai acontecer no futuro dele. Porque em dado momento, realmente, o que acontece? A nossa saúde já está um pouco mais prejudicada. A tua mente pode funcionar como se você tivesse 18 anos de idade. Mas o teu corpo, o teu físico já não corresponde mais a essa idade, né? Então essa pessoa, na prática, ele já tinha implementado esse desacelerar. Por isso que eu gosto desse termo. Hoje, na minha vida, eu faço isso, né? Eu aceito certos trabalhos, certas palestras, às vezes eu olho minha agenda e falo, essa semana eu vou ficar com a minha esposa, eu não vou viajar, não vou fazer nada. Quando que você, Menegatti, caiu a ficha e falou assim, ó, a partir de agora, eu como empresário, fazendo tudo que eu estou fazendo, vou desacelerar, vou cuidar desse dinheiro, vou fazer patrimônio. Conta um pouco pra gente. Parece eu tô retomando aqui, mas diz que a vida começa aos 40. Quando eu tinha 40 anos, eu tomei essa decisão. Eu saí da empresa, do meu dia a dia, uma rede de supermercado, onde eu trabalhei 20 anos, e eu disse assim, não, eu vou atrás daquilo que é um projeto, que é um sonho, que é fazer palestra pelo Brasil, e fui. E eu confesso para você que durante muito tempo eu trabalhei muito, viajei muito e tudo mais, mas lembro de uma palestra que eu fiz para um grande frigorífico, e eles me perguntaram se eu faria a palestra às 3h30 da manhã, que era a troca de turno. Eu falei, faço. Mas faz a palestra? Faço. O que vai acontecer? Eu vou me preparar, às 3h30 eu faço a palestra, depois eu volto para casa e vou dormir. E vou descansar. Pô, mas você vai descansar até que hora? Vai dormir até meio-dia? Eu digo, não tem problema nenhum. Sabe o que acontece? Nós ainda temos na nossa cabeça, em especial quem já está aí na faixa de 50 para cima, nós temos na nossa cabeça de que nós temos que trabalhar X horas, X dias,
e que você precisa cumprir, que o desacelerar é quase que um pecado, que você desfrutar é uma coisa que nossos pais nos ensinaram assim. É muito difícil a gente conseguir dar a volta na nossa cabeça, renovar a nossa mente, como está lá em Romanos 12, e a gente entender que o mundo hoje caminha de outra forma. Que o mercado hoje está muito mais dinâmico e que você pode trabalhar em outras horas, em outros momentos. Você não trabalha no domingo se precisar? Você trabalha, eu também trabalho. Agora, na segunda, onde é que está escrito que você não pode folgar? Que você não pode dar um descanso? Que você não pode ter o desfrute para a tua vida? Então, dentro desse enfoque é que eu levo a vida de forma mais leve hoje em dia e tento mostrar para as pessoas, ensinar as pessoas, ajudando elas em mentorias a viver uma vida mais leve também. Olha que bacana, pegando aqui o Menegatti, de novo, meu amigo, conheço ele. E olha que interessante, aos 40 anos, então o Menegatti falou assim, eu vou mudar. Eu quero conquistar isso, eu quero experimentar. Eu, Menegatti, quando eu saí de banco, eu falei, eu não quero voltar mais para o banco. E aí que eu montei também a minha empresa. Então, dado o momento da vida, ou você escolhe, ou você é empurrado, né? E muitos na pandemia e tudo que aconteceu foram empurrados para serem empresários, né? Até então era carteira assinada. Mas assim, quando é uma escolha, é melhor. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque a experiência ela só é boa quando ela te ensina alguma coisa. Então, se essa experiência do teu mundo corporativo, do meu mundo corporativo, me deu esse ensinamento do que fazer, do que conseguir, do que não fazer, quando você sai, você já sabe o que você não quer. E já vai aplicar. E você já vai aplicando no teu dia a dia. Então, desde o momento que eu saí da empresa, eu comecei a me montar. E juntamente com a minha esposa, a gente começou nós começamos a planejar não é nem o nosso futuro, é a nossa velhice. Porque o nosso futuro está muito rápido. Antes você fazia planejamento estratégico para 10 anos. Hoje você faz para quê? Máximo 1 ano. O tempo de planejamento futuro está muito mais reduzido. Então, vamos dizer assim, o teu futuro pode ser amanhã, o teu futuro pode ser hoje à tarde. Não é muito longo, não. E você precisa pensar nisso daí. E se não fizer um planejamento, você acaba sendo pego, porque, olha só, nós temos, por exemplo, em termos de investimento, né? Risco de crédito, que é onde você investe, mas tem o risco de mercado. Que é algo que pode acontecer lá, como está acontecendo em Israel, acontecendo do outro lado do mundo, e vai afetar suas finanças aqui. Né? Então, por exemplo, você tem que estar fazendo um colchão, uma reserva financeira, tomando cuidado com os investimentos, com qualidade de vida, com a sua saúde, pensando já nos próximos 5, 10 anos. Eu brinco, Menegatti, como eu falo nas minhas palestras, assim, que eu falo com o Altemir do futuro. Quando eu tiver tantos anos, como é que vai ser? Será que eu vou estar correndo, vou estar andando, que situação que eu vou estar? O que eu quero da minha vida? Porque tem gente que fala assim, não, quando eu aposentar vou morar em chácara. Como se fosse algo fácil. Quando eu aposentar vou morar na praia. E também, só vai na praia quando é verão e em feriado. Então assim, a pessoa ela projeta uma vida que talvez não aconteça. Né? Seja por saúde ou por problemas financeiros. Mas vamos lá, no seu dia a dia, em casa, com a esposa, filha, como é que é cuidar das finanças? Olha, sabe aquele ditado que diz olho no gato, olho no peixe? Eu estou sempre de olho no gato e olho no peixe. Trazendo para o nosso mundo financeiro é mais ou menos isso aí. Eu procuro não gastar aquilo que eu não tenho. Peraí, Menegatti, olhando para essa câmera, você que está nos ouvindo, nesse programa Educação Financeira, eu sempre falo exatamente isso, né? Um dos grandes erros é gastar mais do que ganha. Explicando para o nosso ouvinte aqui, Menegatti. Olha, tem gente que compra o que não pode comprar, com o dinheiro que não tem, sei lá para quê, se é para mostrar, para quem não gosta, alguma coisa assim. Mas a verdade é que muitas vezes você faz um gasto, que não é um investimento, é um gasto, é só saída, e você compra algo que você não precisava, talvez poderia comprar algo um pouco mais barato, mas eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou trazendo a minha experiência. Eu não compro se eu não tenho dinheiro. Aquele negócio assim, pois é, mas é um pensamento meio retrógrado, é um pensamento de gente de escassez, de limitado e tal. Eu procuro ser um pouco mais conservador. Nós vamos falar desse assunto no segundo bloco, vamos citar alguns exemplos e continuar com isso. Porque tem gente que acha o seguinte, olha, eu ganho muito bem, então eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro.
Primeiro, se você é cristão, não é seu dinheiro. Pertence a Deus. Você deveria ser um mordomo fiel. E um detalhe assim, ó. Gente, dinheiro é uma coisa finita. Dinheiro acaba. Assista agora aí os conselhos, as dicas da Unimo. E já já voltamos com o programa Educação Financeira. Olá, Altemir. E o nosso tema de hoje é planejamento de aposentadoria. Um dia você vai se aposentar. E financeiramente falando, isso hoje é uma boa ou uma má notícia? A gente tem uma estatística no Brasil em que ela diz que apenas 1% dos nossos aposentados são autossuficientes em renda e conseguem ter uma qualidade de vida digna. E você sabia que é no presente que você tem que construir o seu futuro? Quanto antes você começar a pensar em aposentadoria, melhor. Quando a gente começa a poupar para a aposentadoria ainda jovens, nós usufruímos do máximo dos juros compostos e também conseguimos colocar menos dinheiro para esse plano, porque como a gente tem o tempo a nosso favor, o crescimento dos juros já vai ajudar a gente nesse processo. Não espere depender só de INSS. O INSS ajuda, mas não é suficiente para manter o padrão de vida de muitos brasileiros no futuro. Acreditem, apenas 800 pessoas no Brasil recebem o teto do INSS, um pouco mais de R$ 7.500. Isso já não é suficiente para muita gente. E além disso, um outro ponto essencial para você pensar na sua aposentadoria é a longevidade. Cada vez mais nós vivemos mais. É muito comum hoje as pessoas passarem dos 100 anos. Você já pensou como é que você vai sustentar sua vida, suas necessidades chegando perto dos 100 anos? Pensem nisso e planejem o seu futuro já. Voltamos, programa Educação Financeira. Estou aqui com o professor Menegatti, empresário, palestrante. E no primeiro bloco, a gente estava falando exatamente isso, né? De gastar, né? Mas é gastar com sabedoria, né, Menegatti? Sim, até porque tem pessoas que não conseguem ter essa sabedoria. Né? Não pedem para Deus sabedoria para que possa ter equilíbrio na sua vida. Porque não é ganhar bem. Não é questão do ganhar bem, é questão do saber como usar o seu recurso financeiro na hora certa, naquilo que ele vai comprar. É necessário, é urgente, é prioridade. Tem gente que compra o que não precisa. Tem gente que adora uma parcelinha, sabe? E com isso vai
crescendo o seu volume de dívidas, de passivo, e não vê, no fim das contas, tudo que ganha vai e não sobra nada. E aí você vai pensar assim, poxa, como é que aquela pessoa ganha bem, mas não está sempre desanimado, está sempre desmotivado, sempre devendo. Olha, a gente pode voltar até a conversar sobre esse tema aí, que é bem interessante. Vamos falar isso agora, inclusive, porque o Menegatti dá palestra e ajuda muitas empresas, com a sua equipe de vendedores, a venderem melhor, a darem resultados. E lembrando aqui, a fala do Menegatti, eu lembrei de um caso do livro O Milionário Mora ao Lado. E conta a história exatamente de um vendedor, que ele era o top de linha na empresa, o melhor vendedor. Mas isso não quer dizer que ele era a melhor pessoa no planejamento financeiro familiar. Ou seja, ele vivia batendo metas, mas vivia endividado. Tem isso mesmo, Menegatti? Tem. É muito comum, você vai numa empresa e você conhece profissionais, você olha para a pessoa e você diz, não, esse cara aí sabe vender, esse cara aí tem jeito de vendedor. E ele deve ganhar muita grana. Né? Ele ganha na comissão, ele ganha na venda, ele é um profissional onde passa por ele muito dinheiro. O problema não é o passar muito dinheiro, o problema é o quanto fica com ele de dinheiro, de recurso. Porque normalmente a gente vê, não é uma unanimidade, mas muitas vezes a gente vê profissionais que ganham um bom valor, mas que gastam tudo, ostentando muitas vezes uma vida que não poderia ter. Eu lembro muito bem, Altemir, e você vai lembrar também, no tempo das pirâmides financeiras, no auge da pirâmide financeira, que você era muitas vezes forçado a comprar um carro muito caro, usar roupas de grife, para quê? Para ostentar, para mostrar que você estava por cima, que você estava tendo sucesso, que você tinha prosperidade financeira. Desde quando prosperidade tem a ver com grana? Não tem. Prosperidade tem a ver com crescimento, em todas as áreas, inclusive na sua área financeira. Agora, naquele tempo das pirâmides, as pessoas se endividavam, compravam Porsche, compravam carros importados, caríssimos, alugavam carros, botavam lá um adesivo na porta para dizer que estavam bem e que se ele podia, você também podia. Isso, com o tempo, foi mostrado que é apenas uma falácia, que não é verdadeiro. Se você quer ter um carro desse, você pode. Trabalhe, guarde a grana e invista no momento certo. Está aqui o Altemir, é um especialista na área financeira, tem cursos, tem treinamentos, tem palestra, ensinando como cuidar do dinheiro, como fazer boas aplicações, como buscar fazer um futuro financeiro um pouco mais equilibrado, mas não é tão simples assim. O que a gente vê é um desequilíbrio, talvez muito mais emocional, do que propriamente o financeiro. E com isso a pessoa não consegue, sabe? Menegatti, isso que é interessante, porque olha só, empresas contratam um professor Menegatti, né, diretor comercial todo, que vai realmente refinar a sua equipe. Se os caras são bons, vão ficar melhores ainda, eles vão sair ali, gente, a 220. Eu conheço o Menegatti, tá? E realmente com qualidade. Mas essas empresas, elas cometem um erro, viu, Menegatti? Palestra de motivação, palestra de venda, mas não traz as finanças pessoais. Porque às vezes aquele excelente vendedor, ele está sobrecarregado. Porque ele é bom vendedor, como você falou, passa muito dinheiro e muitos clientes por ele, né? E ele é excelente em vendas, mas daqui a pouco está devendo para um banco, 2 bancos, 3 bancos, 4 bancos, um agiota, não sei quantos cartões, e daqui a pouco esse bom vendedor fica doente. Ou pede até demissão para trabalhar no concorrente, outras empresas. Por quê? Ele é bom no que faz, mas é péssimo no gerenciamento das suas finanças pessoais. Com certeza. Quer ver uma das coisas que um bom vendedor deveria fazer e não faz? É um seguro para um dia que der um problema de saúde e ele não possa trabalhar. Assim como tem um médico, assim como tem um dentista, assim como tem um fisioterapeuta, tem seguros específicos, e você pode dar uma aula sobre isso, de que se a pessoa ficar lá 30 dias, 20 dias, vamos dizer assim, no gancho, né? Essa pessoa não perde todo o seu ganho, toda a sua renda em função desse seguro. Não, para que seguro? Faz seguro do carro e olha lá. Não vou ficar doente. Não vou ficar doente, como se isso nunca acontecesse, né? Então, a empresa, muitas vezes, ela está preocupada também com fazer com que
exista aquela explosão de motivação. Por isso, muitas vezes, eu questiono a palestra de só motivação. Há muito tempo eu venho fazendo palestra com o objetivo de levar as pessoas a uma reflexão do que está acontecendo, do que ele está fazendo, né? Porque o bom vendedor, ele não é o bom vendedor somente na venda, ele é bom com ele. Ele é bom com a família. Ele é bom no seu lado, porque nós temos que estar bem fisicamente, bem espiritualmente, né? Intelectualmente. Se alguma coisa está falhando, opa, precisa de ajuste. As empresas não estão muito preocupadas com o lado espiritual, não estão muito preocupadas. Raras são as empresas que fazem isso, né? Você sabe bem. Mas elas estão muito preocupadas o quê? Que dê resultado. Do resultado. Certo. Para ter resultado, você tem que ter, no mínimo, físico e intelectual muito bom. Se você tem o terceiro, que é o espiritual, você está acima da média das pessoas. E isso, muitas vezes, a empresa não leva em conta. Nem propriamente você, que é profissional, está levando em conta. E é fundamental. Não porque nós somos cristãos, mas porque você é formado por esses três tripés. Físico, mental e espiritual. Se você não cuidar desses três, está complicado. Está complicado. E olhando o lado financeiro, gente, não importa se você ganha muito ou ganha pouco, né? O que é interessante é realmente você ter a sua reunião pelo menos uma vez por mês, para na ponta do lápis ver as suas finanças, né? Ver o seu resultado financeiro e saber se você está no equilíbrio ou está fora do equilíbrio. O Menegatti estava conversando aqui, realmente, eles fazem contas lá, né? Quanto custa isso, quanto custa aquilo, e a gente tem que verificar o que custa hoje. Talvez vai custar mais caro amanhã, ou daqui a 5 ou 10 anos. E talvez as minhas entradas vão diminuir daqui a 5 ou 10 anos. Esse é um exercício complicado, essa tal de contabilidade caseira. A contabilidade da tua vida é complexa, né? Você saber o quanto entra, tudo bem, mas o principal é você saber o quanto está saindo, na minha visão, né? Porque conforme você vai passando o tempo de vida, você vai tendo outros tipos de gastos que você não tinha quando era mais jovem, né? E vai deixando de ter gastos, coisas supérfluas que não precisa, né? Se você pegar aí, o maior investidor da Bolsa vive com um salário de 10, 12 mil reais, que é o Barsi. Barsi, né? Você pega o Warren Buffett, ele está até hoje com o mesmo carro, morando na mesma casa e é um dos maiores milionários, né, que tem no mundo, os homens mais ricos do mundo. Quer dizer, não estou dizendo que você tenha que viver uma vida de miserável. Isso, não. sem qualidade de vida. Não. Eu acho que você tem que pensar assim, eu consigo, eu devo ir, eu posso desfrutar, se dê de presente, comemore, celebre isso daí com você, mas nada é mais gostoso do que você ter as suas contas alinhadas, cabeça tranquila, trabalhar tranquilo, isso sem é riqueza. apuro, sem aperto. E aí, eu também considero, eu defino assim, riqueza por aí. Riqueza é ser milionário. Não. Riqueza é você dormir, não deve nada para ninguém, vai acordar outro dia, tem o pão, o café na mesa, tranquilo. Sabe que você tem a sua casinha própria, suas contas estão ok, o que entra é o que você gasta, ainda sobra um pouco, isso é riqueza, né? Porque não adianta morar numa mansão e estar devendo um monte, né, Menegatti? Devendo tudo, sabe? Eu tenho um caso muito interessante, até muito próximo, né? A pessoa casou recentemente e já casou fez um investimento, comprou um apartamento de 14 mil reais de mensalidade, de prestação mensal por não sei quantos anos para frente. Eu fico pensando, tudo bem que é jovem, acho que tem que ser ousado, mas um pouquinho de equilíbrio no começo de vida, sabe? É aquela coisa de querer subir a escada do primeiro degrau para o último degrau. Sim. Sem ter que pisar nos degraus que estão no meio. Eu acho que degrau por degrau, porque dá para perceber que eu sou mais do conservador, sim, mas eu não me arrependo de ter sido assim. É porque assim, se a gente souber realmente o tamanho do passo que a gente está dando, como vocês falou muito bem, se a gente tiver planejamento, a gente conquista, né? Uns querem conquistar com mais rapidez, né? Não é o que a Bíblia nos ensina, né? Se eu for muito afoito, eu vou perder até aquilo que eu tenho, né? Então tem que ir devagar e sempre, mas com planejamento e qualidade de vida. Porque tem muita gente, às vezes, está nos ouvindo e fala, olha, eu sou assim, eu não gasto com nada. Só economizo. A gente não está falando isso. A gente quer que seu mundo seja colorido, o seu dia não seja um mundo cinza, né? Que você possa ir num teatro, sair almoçar,
viajar, ter férias, usufruir, né, do teu trabalho, porque você trabalha para ganhar dinheiro, e esse dinheiro que você ganha, você vai gastar com sabedoria, inclusive para usufruir, até na sua aposentadoria. Porque tem gente, Menegatti, que tem pena de gastar dinheiro. Tem. Parece que tem um escorpião no bolso. Como é que diz? Tem um escorpião no bolso. Fala para a câmera. Fica com a mão assim, o escorpião dentro do bolso guardando. Na verdade, eu vejo que isso talvez seja resultado de um ensinamento que ele teve lá no passado. Talvez se ele for analisar a vida dele passada, foi uma vida de muita dificuldade. Né? Então tudo isso tem que ser considerado. Agora, o mundo está mostrando que quando você morre, não vem um caminhão de mudança atrás do carro. Não tem carro forte. Não. Você deixa. Então eu acho assim, você não precisa esbanjar, não precisa ser perdulário, né? Gastar sem ser necessário. Mas você precisa viver uma vida boa, uma vida mais leve. Você tem condição? Faça. Você pode viajar? Viaje. Planeje a sua viagem. Agora vai uma dica aqui, ó. Não planeja aquela viagem de 24 vezes para pagar e você viaja e depois fica 23 meses pagando. Faça antes. Comece a pagar. Para a tua viagem ser mais gostosa, pague antes e depois viaje. Vai ser mais gostoso. Vai comigo que você vai bem. Porque agora, é isso que as pessoas têm que entender. Mas isso é educação financeira. Porque as pessoas que têm um poder aquisitivo, né, às vezes mais alto, têm porque fazem esses planos. Fazem esses planejamentos. Mas você sabe, Altemir, que eu estou olhando aqui a educação financeira. Que pena que as escolas ainda não ensinam finanças para as crianças, para aprenderem a poupar, a economizar, para aprender a investir, sabe? Para aprender a dizer não, ó, isso não, sabe? A entender o valor que tem o dinheiro. Algumas escolas até começaram. Eu recomendo, por exemplo, a escola Grace tem educação financeira. Tá? Algumas escolas até começaram, mas assim, é um tema que tem que estar na escola, em casa, na igreja. Por exemplo, aqui nós temos, na PIB, tem cursos de educação financeira. Sim. Ou seja, tem locais que você pode procurar entender a economia de Deus, a economia do mundo, como ser um mordomo fiel, como sair das dívidas, como cuidar do seu dinheiro. Menegatti, estamos chegando ao final do nosso programa. Passa muito rápido, mas assim um recado para aqueles que pensam o seguinte: olha, é muito cedo para eu pensar em aposentadoria. Altemir, nós somos cristãos, né? E você que é cristão que nos assistindo, eu vejo que muitas vezes a gente vai só na nossa cabeça, vai só na força do nosso braço, vai só nos nossos planos, e a Bíblia está recheada de exemplos, de dicas, de ensinamentos para que a gente possa errar menos, porque a gente vai errar, e Deus sabe que a gente vai errar. Por isso que Ele deixou tanta coisa para a gente. Mas se você pedir para Deus, para que Ele te dê lucidez, sabedoria, porque a sabedoria vem do alto, para que você possa ter equilíbrio com as suas contas financeiras, com o teu lado financeiro, com o teu dinheiro, para que você possa aplicar corretamente, usá-lo corretamente, para que você possa viver corretamente, vai ser muito mais fácil. Então, eu diria isso, Altemir. Primeiro dizer que é uma alegria estar sempre contigo. Me convide outras vezes que eu quero vir aqui. Com certeza eu quero mas convidar. Eu diria para você, busque em Deus a sabedoria para cuidar, para ter equilíbrio da sua vida financeira. Eu tenho certeza que você vai viver uma vida muito melhor, mais tranquila, dando mais atenção para a sua família, para os seus filhos e principalmente para você. Menegatti, me alcança os livros aqui. Opa. Inclusive nós vamos colocar aqui um link. O Menegatti, ele é autor, gente, olha aqui, ó. Valores da Vida, Desperte o Seu Potencial Emocional, Atendimento que Gera Vendas, a gente está falando aqui dos vendedores, Talento é Fazer Coisas Comuns de Forma Extraordinária. O Menegatti, como eu falei, é empresário, aposentado, desacelerando, palestrante também. Então aqui vai estar o link, tá? O contato com o professor Menegatti. Menegatti, mais uma vez. E esse aqui é para você. É meu? Tudo teu. Obrigado, olha aí, ó. Agora, além da educação financeira, também
Vou aqui cuidar dos meus valores, do meu atendimento de venda, do meu talento. Gente, quero agradecer também a sua presença, você que está nos assistindo. Menegatti, Deus continue te abençoando. Amém. E que você abençoe muitas vidas através da sua palestra e dos seus exemplos. Amém. Assista ao nosso patrocinador, a Unimo, convide seus amigos para assistir o programa Educação Financeira. Passe o link para os seus familiares, para os seus colegas. E eu espero por você no próximo programa Educação Financeira. Que Deus te abençoe. Oferecimento Unimo Investimentos.